32 seleções, uma taça, e essa é a história completa da Copa do Mundo de 2014, desde a fase de grupos até a final. Com zebras surpreendentes, jogos incríveis e resultados chocantes, essa Copa ficou para a história, considerada uma das melhores de todas. E o Brasil, como país sede, construiu do zero ou reformou 12 estádios. Olha esse antes e depois. O Maracanã passou disso para isso. A Arena Corinthians, onde no ano anterior a seleção destruiu a Espanha por 3-0 na final. O Brasil chegou para 2014 e Holanda. Imagina, a Espanha era atual campeã mundial e bicampeã europeia. Literalmente uma repetição da final da Copa anterior. E logo no primeiro tempo, Diego se ganhou, bateu, gol! Sérgio Ramos, Rob, ganhou, Cacilhas saiu, Rob! Enquanto que no grupo F, a Argentina venceu a Bósnia e no grupo da Alemanha tinha Portugal. Dois timaços que se enfrentaram logo na primeira partida. Mas não deu muito certo pro time do Cristiano. Tinha perdido o primeiro jogo. Então essa partida contra o Chile era decisiva. Se perdessem de novo, estavam fora. Meio, Vargas dominou, bateu! O Chile marcou, o que não... A Inglaterra enfrentou o Uruguai. A Inglaterra já tinha perdido o primeiro jogo para a Itália e o Uruguai perdeu para Costa Rica. Então quem perdesse ali estava praticamente eliminado. Era um mata-mata antecipado. Então a partida começou e no primeiro tempo o Uruguai abriu o placar. Parecia que já era para os ingleses. Rooney empatou. E a Inglaterra tinha um elenco que realmente podia fazer uma baita campanha. Além do Rooney, também... Luiz vai dar gol, o Bandeira corre pro meio, gol! Derrotaram a Itália por 1-0 e até começaram ganhando, mas sofreram uma virada. Portugal também estava sendo eliminado. E das 32 seleções, 6 já estavam eliminadas. Camarões, Austrália, Honduras, Bósnia, Espanha e Inglaterra. Agora era a hora da verdade. A última rodada da fase de grupos, que ia eliminar outras 10 seleções. E no grupo A, o Brasil goleou Camarões, que já estava fora. Agora o México ia disputar por uma vaga direta contra a Croácia. Esse era o mata-mata antecipado, e não deu certo para os croatas. O México jogou muito bem e venceu. Croácia eliminada. Agora no grupo da morte, a Costa Rica já estava classificada. Fica na segunda trave, levantamento, olha o Godinho! Melhorar o saldo e torcer para os Estados Unidos perder para a Alemanha. E de fato, a Alemanha ganhou. No de gols, os Estados Unidos ficaram em segundo, jogos e 3 vitórias. Então a fase de grupos terminou e das 32 seleções, 16 estavam fora. Agora era a hora do mata-mata. 16 seleções para só 8 vagas e o primeiro jogo era sido em 2000. Já eram 12 jogos de vencibilidade. E o favoritismo do Brasil foi confirmado logo no primeiro tempo, quando no escanteio, Davi Luiz marcou 1-0. Até que aos 32 minutos... Olha só a chegada da equipe chilena, vem a batida! Gol! O Chile empatou. Nessa hora todo mundo viu que não seria nada fácil e no segundo tempo, Hulk fez um gol anulado por impedimento. Então ninguém marcou de novo e o jogo foi para a prorrogação. Que tenso! E na prorrogação, teve um momento que poderia ter mudado toda a história daquela Copa. Sanches pro Pinilha, olha o Pinilha na trave! Bateu no travessão, um pouco mais baixo e o Chile eliminava a gente. Então o empate continuou e foi para os pênaltis. Tudo seria decidido nas penalidades. A seleção podia ser eliminada. Mas foi aí que o Júlio César virou herói. Pinilha, vai pra bola, Júlio César! Júlio, foi pra bola, Júlio! Veio a cobrança, veio a batida! O Brasil está nas quartas de final! Chile eliminado e o Brasil era o primeiro a garantir vaga nas quartas de final. Só que, né, depois disso, o Brasil não parecia uma seleção para ganhar aquela Copa. E esse foi só o primeiro jogo intenso das oitavas. Ainda teria partidas muito mais malucas. E no mesmo dia da classificação do Brasil, aconteceu o outro jogo. Colômbia contra Uruguai. Mano, a Colômbia nunca tinha chegado nas quartas antes. Mas agora tinha o James Rodríguez. Aguilar pro Rames, arrumou, bateu, gol! Com esse golaço, a Colômbia abriu o placar e no segundo tempo o James recebeu a bola dentro da área para mandar para o fundo da rede. 2-0.
Pela primeira vez na história, a Colômbia estava nas quartas de final e o primeiro jogo estava definido: Brasil contra a Colômbia. Agora o próximo jogo das oitavas era a Holanda contra o México. Imagina, os holandeses eram os favoritos para se classificar, mas logo no começo do segundo tempo... Forma dramática com gol no último minuto. Olha a batida de fora! Giovani! Gol! México abre o placar. E a Holanda não conseguia empatar. O Ochoa estava defendendo tudo. O México ia se classificando e surpreendendo todo mundo. Até que aos 43 do segundo tempo, Schneider apareceu. Vem a bola por cima, olha o toque de cabeça para trás, Schneider! Gol! Da Holanda! Imagina a frustração do México. Estavam minutos de se classificar, mas piorou. Vai pra cima, é muito rápido, esperto, driblou, gingou, tá no chão, é pênalti! A Holanda vai correr com ele. Lá vai o Runtelar, correu pra bola, bateu! Gol! A Holanda virou e se classificou para as quartas de final. México eliminado. E o próximo adversário da Holanda seria o vencedor do jogo entre Costa Rica e Grécia, que foi outra partida maluca. A Costa Rica tomou a frente do placar, mas aos 90+1 a Grécia empatou 1-1 e foi para outra disputa de pênaltis. Sim, mas a Costa Rica tinha Keylor Navas. Bateu, pega o goleiro! A bola partiu, bateu! Gol! Costa Rica! A Costa Rica saiu do grupo mais difícil e agora estava entre os 8 melhores. Uma campanha histórica. 4 times já estavam classificados. Era hora de conhecer os outros 4 e a França encarou a Nigéria. Aí dessa vez foi mais de boa, onde a França venceu por 2-0. Nigéria eliminada e França nas quartas. Essa seleção comandada pelo Didier Deschamps era uma verdadeira candidata ao título. Tinham Pogba, Griezmann, Benzema, Giroud, Patrice Evra, Varane, Lloris e outros. Agora o próximo adversário da França seria o vencedor do jogo entre a Alemanha e a Argélia. Imagina, geral esperava que a Alemanha passasse muito de boa, mas quando começou o jogo, todo mundo ficou chocado, porque a Argélia começou a jogar melhor. Eles dominaram os ataques e ainda no primeiro tempo marcaram um gol, mas estava impedido. A Alemanha estava completamente desorganizada e não conseguia marcar. Então o tempo passou e ficou no 0-0. Era outra partida indo para a prorrogação. A Alemanha não estava jogando bem, parecia que ia para os pênaltis. Até que no começo da prorrogação... Vai tentando entrar na área, Thomas Müller, bola pro meio, caiu, Schuller! É gol da Alemanha! A Alemanha abriu o placar. Aí a Argélia continuou tendo alguns ataques, mas no minuto 120 os alemães marcaram de novo. Depois a Argélia ainda conseguiu finalmente fazer o seu, mas era tarde demais e a Alemanha foi para as quartas de final. Então nas quartas ia ter um jogão, a Alemanha contra a França. Então agora só faltava 2 seleções para se classificar, a Argentina contra a Suíça e Bélgica contra os Estados Unidos. E se até aqui teve jogos intensos, esses não foram diferentes. A Argentina com Messi enfrentou a Suíça e mesmo que a Argentina fosse mais forte, o jogo foi muito equilibrado. A Suíça até podia ter marcado nesse lance, mas ele fez isso. Cara, como assim? Os dois goleiros estavam indo muito bem e não deixavam a bola passar. Mesmo que depois a Argentina começasse a dominar mais, o goleiro suíço estava defendendo tudo e o jogo foi para a prorrogação. Tudo parecia estar indo para os pênaltis, mas o Di Maria não ia deixar. Então no minuto 117... Vai falar dele, ó. Foi pra dentro, rolou a bola pro Di Maria, bateu pro gol! Gol! A Argentina se classificou para as quartas de final. E agora só faltava mais um se classificar. Bélgica ou Estados Unidos. A Bélgica era a favorita para passar porque tinha vários craques, mas os Estados Unidos tinha um goleiro chamado Tim Howard. Bateu, defendeu, driblou, pé esquerdo, Raras a chance, bateu, Howard, sobrou no Origi, levou pro pé direito, bateu, Howard. O Howard literalmente fechou o gol e a partida foi para prorrogação. Sim, segurar o empate por 90 minutos. Só mais um pouco e ia para os pênaltis. Mas o Howard foi finalmente derrotado. Lukaku clareou pro De Bruyne, sobrou, limpou, clareou, bateu, gol! 1-0. E o Howard continuou fazendo defesas, mas minutos depois, Lukaku ampliou.
Pelo menos no fim, os Estados Unidos marcou, mas foram eliminados e a Bélgica foi para as quartas de final. E cara, com esse jogo o Howard entrou para a história. Ele quebrou um recorde de mais defesas numa única partida na história das Copas. Então agora das 32 seleções, 24 estavam eliminadas, 8 ainda na disputa. Bélgica, Alemanha, Holanda, França, Brasil, Argentina, Colômbia e Costa Rica. 8 seleções para só 4 vagas nas semis. Times que fariam de tudo para chegar entre os 4 melhores. E o primeiro jogo das quartas finalmente chegou. França contra a Alemanha. 2 seleções gigantes. De um lado, a França de Didier Deschamps com Griezmann, Pogba, Benzema, Lloris e do outro, a Alemanha de Joachim Löw com Klose, Ozil, Müller, Philipp Lahm, Neuer, Kroos e muitos outros. E por conta daquele jogo da Alemanha contra a Argélia, todo mundo viu que a França podia sim passar. E logo no começo do jogo, Benzema já perdeu uma chance. Mas logo aos 12 minutos... E olhar, porque já sabe que a movimentação tá acontecendo. E a Alemanha bate a falta com o Kroos lá pra dentro da área, o toque de cabeça pro gol! A Alemanha marcou. Agora a pressão tava na França, que foi com tudo tentar empatar. Mas ali tinha o Manuel Neuer. Bateu pro gol, olha o Benzema, trave, Matuidi, dominou, Cruz, Benzema bateu pro gol, Neuer! Então com um único gol marcado pelo Hummels, a Alemanha foi a primeira a se classificar para a semifinal. França eliminada. E o adversário deles nas semis seria o vencedor do jogo entre Brasil e Colômbia. Imagina, a última derrota da seleção para a Colômbia tinha sido lá em 1991. Era uma adversária que a gente estava acostumado a enfrentar. O Brasil estava confiante. Aí logo em 6 minutos, o favoritismo foi confirmado. São 5 jogadores brasileiros, Neymar vai caprichar no cruzamento, jogou para a área, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! O Brasil começou com tudo e depois do gol continuou atacando. Mas no início do segundo tempo veio o primeiro baque. Thiago Silva tomou um cartão amarelo. Parecia normal. Mas o problema é que, com esse cartão, ele estava literalmente fora da semifinal. O Brasil ia perder o seu capitão para o jogo mais importante. E depois disso, a presença do Brasil nas semis foi praticamente confirmada. Partiu Davi, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Que golaço do Davi Luiz! 2-0. Depois a Colômbia até diminuiu de pênalti, mas não conseguiu fazer mais nada e todo mundo já estava comemorando a classificação. Até que... Dominou e levou uma joelhada. Aí ó, muito claro. Muito forte, muito claro. O Neymar sofreu uma joelhada do Zuniga nas costas e fraturou uma vértebra. Então estava oficialmente fora da Copa do Mundo. Te dar uma má notícia, o Neymar fraturou uma vértebra e está fora da Copa. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Na semifinal, o Brasil estaria sem o seu camisa 10 e sem o seu capitão. Mano, que perda gigantesca. Então agora, Brasil e Alemanha se classificaram e o próximo jogo era a Argentina contra a Bélgica. 2 seleções que não alcançavam uma semifinal de Copa em mais de 2 décadas. Seria um jogão. E a Bélgica tinha uma defesa baita sólida. Mas em só 8 minutos de jogo... Boa bola do Messi, procurou o Di Maria. Sobrou no Higuaín! Pro gol! Higuaín abriu o placar. A Argentina na frente. Depois disso, eles não deixaram a Bélgica dar muito perigo. Praticamente só estava de fora da área e no segundo tempo, Higuaín quase fez outro. Mas foi no travessão. Então a Bélgica não conseguiu marcar e por só 1-0 a Argentina se classificou para a semifinal. Bélgica eliminada. Agora só faltava mais uma partida das quartas. Holanda contra a Costa Rica. O vencedor enfrentaria a Argentina nas semis. E se o Keylor Navas tinha sido um herói até então, nesse ele foi ainda melhor. Lá vem o Robin, passou, Snyder, a batida, espalma Navas! E se o Navas não defendia, a trave ajudava. Snyder autorizado, vem a batida na trave! O Snyder cabe o tiro, a batida na trave! Então mesmo com 20 finalizações, a Holanda não marcou e o jogo foi para os pênaltis. Que pressão, a Costa Rica estava só uma disputa de pênaltis de chegar na semifinal. Aí o técnico da Holanda tomou uma decisão inusitada. Colocou outro goleiro só para disputa de pênaltis. Então o goleiro Tim Krul tinha uma única tarefa: colocar a Holanda na semifinal.
Era literalmente a única vez que ele entrava em campo na Copa. E não decepcionou. Vem Canhotinho, Cru está no gol, ele bateu, Cru defendeu! Depois disso, todo mundo foi acertando. Até que na última cobrança... Lá vem o Manha para a cobrança. Perna direita na bola, a batida, defendeu, Cru! Depois de passar em primeiro do grupo da morte e chegar nas quartas de final, a Costa Rica foi finalmente eliminada. Então agora, de 32 seleções, só 4 estavam de pé. Brasil, Argentina, Alemanha e Holanda. 4 seleções na disputa para alcançar a grande final e as semifinais começaram, com o primeiro jogo sendo o time da casa contra a Alemanha. Era dia 8 de julho de 2014 e 2 das maiores seleções do mundo iam disputar por uma vaga na grande final. De um lado, o Brasil pentacampeão jogando em casa, mas sem o seu capitão e sem o camisa 10. Do outro, uma forte Alemanha, mas que teve dificuldades em algumas partidas. Aí nisso, o Neymar seria substituído pelo Bernard e o Thiago Silva pelo Dante. E cara, o Dante jogava no Bayern, diziam que ele conhecia os alemães. Então o juiz apitou e quem começou atacando foi o Brasil. Ganhou o primeiro escanteio e até teve a primeira finalização. Começou bem, até que a Alemanha teve o seu primeiro escanteio. A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha. Deixaram o Miller sozinho no meio da área e a Alemanha abriu o placar. Um baque. Mas era 1 a 0, ainda tinha jogo pela frente. Só que o que ninguém imaginava era que logo na sequência, o Brasil teria os piores 6 minutos de sua história. Não achou a bola o Fernandinho. Cross. Botou na frente, olha o perigo, close. Júlio César, close. Isso que todo mundo esperava, quando chegaram de novo. Chegaram de novo. A escalação mais correta seria preencher com o Ramírez. E lá vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Bolas, e agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Entre o minuto 23 e 29, o Brasil sofreu 4 gols. Foram 4 gols em 6 minutos. Um negócio simplesmente inimaginável. O Brasil estava praticamente eliminado no primeiro tempo, 5 a 0. Todos os mais de 50 mil torcedores no Mineirão não podiam acreditar no que estava acontecendo. E para o segundo tempo, o Filipão fez mudanças, tirando o Fernandinho e Hulk e colocando o Paulinho Ramírez, o que melhorou a seleção. Mas no gol da Alemanha tinha o Manuel Neuer. Tocou pro Ramírez, olha o gol do Brasil, Neuer tirou. Ramírez botou, olha o gol. Outra vez o Neuer. Seu legal, Paulinho. Outra vez Paulinho. Não é possível. O Brasil simplesmente não conseguia diminuir o placar e com o Schürrle, os alemães humilharam ainda mais. O volante onde tá? Tocou no Lan, bateu pro meio. Olha que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol. 7 a 0. Pelo menos no final, o Oscar fez o chamado gol de honra para acabar o jogo em 7 a 1. Aí apita o árbitro. A Alemanha estava na final da Copa do Mundo, mas tiveram a classificação menos comemorada de todas. Sabendo da humilhação que acabaram de fazer, estavam só consolando os brasileiros. Até os alemães estavam surpresos. Afinal, essa foi simplesmente a maior derrota da história da seleção brasileira, a maior derrota em uma semifinal de Copa do Mundo e a maior derrota de um país sede. Esse jogo nunca vai ser esquecido. Então a Alemanha estava na final. E na decisão, na disputa pela maior taça do futebol, ia enfrentar ou a Holanda ou a Argentina. Então as duas seleções entraram em campo e, sabendo o que tinha acontecido no outro jogo, ficaram mais preocupados em defender do que atacar. A Argentina teve mais chances, mas nada que desse muito perigo. Então ninguém marcou, o jogo foi para prorrogação e continuou 0 a 0. A vaga para a final da Copa do Mundo ia ser decidida nos pênaltis. A segunda disputa de pênaltis para os holandeses. Mas agora quem teve sua melhor noite foi o goleiro argentino. Pé direito na bola, pega Romero! Pra cobrança, partiu, bateu Snyder! Defesa espetacular! Romero defendeu 2 cobranças e no gol da Holanda dessa vez estava o Silesen, que não defendeu nenhuma. Então na última cobrança... 4 cobranças, 2 gols da Holanda. A Argentina tenta ser tri. A experiência de Maxi Rodrigues. No gol Silesen, partiu.
Para todo mundo para ver a cobrança. Pro gol! Agora, de 32 seleções, só 2 ainda estavam de pé e a final da Copa do Mundo estava definida. A Argentina contra a Alemanha. A última vez que a Argentina tinha ganhado a Copa tinha sido justamente contra a Alemanha, e a última vez que a Alemanha ganhou foi contra a Argentina. Essa seria a terceira final entre eles. A primeira vencida pela Argentina, a segunda pela Alemanha, e agora iam para o Maracanã disputar pela maior taça do futebol. E muita gente nem lembra, mas antes disso teve a disputa pelo terceiro lugar entre Brasil e Holanda, e o Brasil perdeu por 3-0. Os holandeses ficaram com a medalha de bronze e a gente foi humilhado outra vez. Então agora era a hora da final. A Alemanha não ganhava uma Copa há 24 anos e a Argentina há 28 anos. Mas mais que isso, as duas seleções estavam sem ganhar nenhum título desde os anos 90. O último título da Alemanha tinha sido a Eurocopa de 96 e o último da Argentina a Copa América de 93. Mas agora, no dia 3 de julho de 2014, uma delas ganharia o maior título do futebol e mais uma estrela no escudo. Então o jogo começou e a Argentina começou atacando mais. Aí teve um momento que poderia ter mudado toda a história do torneio. E olha o passe mal feito, errado, a bola de graça, perdeu! Um chute pra fora que ficaria marcado pra sempre. Mas depois o Higuaín não errou. Messi, ótima abertura, Lavezzi, Higuaín na área! Não vale, marcou impedimento, não vale. Impedido. Essa foi a segunda grande chance e a qualquer momento a Argentina podia abrir o placar. Mas a Alemanha também quase marcou mandando na trave. A bola simplesmente não queria entrar. Então o primeiro tempo terminou e assim que o jogo recomeçou... Partiu, botou na frente, posição legal. A chance da vida do Messi. Era hora de marcar o primeiro gol. Posição legal, olha o gol, pra fora! Que gol perdido. A bola passou raspando a trave. Então o empate continuou e as oportunidades foram ficando cada vez menos frequentes. Então o técnico Joachim Löw fez a sua primeira substituição tática, tirando o Klose para colocar o jovem Mario Götze e o jogo foi para a prorrogação. E de novo, as duas seleções tiveram boas chances, mas erraram. Ninguém conseguia abrir o placar e em questão de minutos, a Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis. Até que no segundo tempo da prorrogação, o jovem jogador que entrou no lugar do Klose fez história. Mas a Alemanha vai pro ataque, olha a bola chegando, olha o gol, 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 gol! Mario Götze fez o gol mais importante da história da Alemanha e já era tarde demais para empatar. O Messi até tentou de falta, mas passou longe. Então o árbitro deu o apito final. Acabou! Acabou! A Alemanha é tetra! É tetra! É tetra! É tetra campeão do mundo! 1954, 1974, 1990 e por só 1-0 sobre a Argentina, a Alemanha ganhou a Copa do Mundo de 2014. O Messi ganhou o prêmio de melhor jogador, mas terminou com um amargo segundo lugar e o Philipp Lahm ergueu o maior troféu coroando uma campanha incrível. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo para eu trazer mais vídeos de história das Copas. Então beleza, valeu e tchau!